Olá, gente feliz! Estamos aqui no estúdio do Sebrae para contar histórias inspiradoras. E aqui eu tenho na minha frente uma pessoa que inspira muitas pessoas, que é a vice-governadora do Estado do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, que tem uma história com o Sebrae, né, Jaqueline? Sim, tem uma história com o Sebrae desde quando era camelô. Ainda lá na informalidade, o Sebrae sempre foi muito parceiro da associação, levando informação até chegar à lei do MEI, do microempreendedor. E o Sebrae foi um dos incentivadores às pessoas saírem da informalidade para a formalidade. Então, nós tivemos um trajeto de história com o Sebrae importante e que depois eu tive a oportunidade de ser MEI, fazer muitas palestras, muitos cursos do Sebrae, aprender como gerir o negócio. O Sebrae tem sido um grande parceiro nosso e foi agora também no nosso programa Agenda Mulher. Jaqueline, você sabe o quanto você inspira não só mulheres como homens no nosso estado, né, e no Brasil todo, porque você é a primeira vice-governadora mulher do Estado do Espírito Santo. E aí, como é o seu contato com as pessoas que hoje fazem o que você fez no início da sua vida como camelô, quando você encontra um camelô ou uma mulher camelô, que a pessoa olha para você com muito orgulho, com muita vontade de crescer e diz assim, caramba, ela conseguiu ser vice-governadora do Estado, né, e ela era camelô como eu. Como é o brilho no seu olho quando você vê o brilho no olhar de uma pessoa dessa? Para mim sempre é muito importante, Rossini, porque a trajetória eu fui forjada nos movimentos sociais, ainda pela luta à oportunidade de trabalho. Então, acho que o empreendedorismo, quando ele chega na minha vida, ele chega o microempreendedor individual e depois a vontade de se tornar um empresário, de se tornar alguém que realmente faça diferença na sociedade, porque eu sempre olho que o olhar do empresário não é o olhar somente do lucro, é o olhar de como que muda o bem-estar daquela comunidade. Então, para mim é muito importante. Quando eu vejo essas mulheres e essas meninas, eu acho que eu me torno essa referência. A gente não tinha uma referência. Eu cheguei vice-governadora e eu não tinha uma vice-governadora para eu olhar e falar assim, poxa, eu quero ser parecida com ela. Então eu acabei tendo que emplacar um modelo de vice-governadora que não tinha pasta executiva, que ficou lado a lado com o governador Renato Casagrande, que abraçou a dificuldade da pandemia do lado dele. Com o Sebrae, por exemplo, nós fizemos várias atividades importantes, como aproximar mais o Sebrae daquela mulher empreendedora que está lá no bairro. Então, a gente apoiou essas ações junto ao programa Agenda Mulher. Então, quando eu olho essas mulheres com o olho brilhando, eu digo assim, sonhe alto, porque sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. E quando você era uma simples camelô, você imaginaria que um dia você seria o vice-governadora do Estado e muito mais, que você vai ser muito mais, eu tenho certeza. Mas você imaginaria que você chegaria a ser vice-governadora do Estado? Você sonhava com isso já? Não, eu nunca sonhei assim. Eu nem sonhei entrar na política, na realidade. Eu fui entrando e a política foi me capturando. Eu fui caminhando e fazendo, eu me incomodei. Eu sempre falei que os incômodos na minha vida fez toda a diferença. Eu me incomodava com o trabalho informal, a forma como nós éramos tratados de forma marginalizada e lutava pela não marginalização. Então, quando eu fui para um bairro que tinha 36 ruas, só uma pavimentada, eu fui líder comunitária e nós conseguimos o PAC na época. Então, quando eu me incomodei com o muro da escola, eu fui para o conselho de escola. De repente, eu não estava me vendo vereadora na cidade de Cariacica. Então, a política vai capturando, a política eleitoral e partidária. É lógico que quando você chega, você percebe a ausência da voz das mulheres e aí você se incomoda muito. Na Câmara foi mais um incômodo. Imagina. É como se a gente estivesse falando sozinha. E eu sempre, quando eu falo assim, poxa, a voz das mulheres não é ouvida, não é por causa do áudio, é porque é como se não fosse compreendida. Quando você fala a sua visão de mundo, é como se alguém falasse, Alice no País das Maravilhas. É porque a política tem o seu meandro que por 400 anos as mulheres não participaram dela. Exatamente. Então a história nos tirou. E hoje eu vejo que eu fui capturada, assim, meio que pela política, mas para ampliar esse trabalho que eu já faço, o trabalho de política pública de verdade, que muda a vida das pessoas. Então você é duplamente empreendedora, né? Porque você empreendeu no mercado como camelô e tal, e empreendeu na comunidade. Sim, né? Você exatamente. foi empreendedora na comunidade e hoje é uma empreendedora política que pode mudar a vida de muita gente. E a gente te agradece muito por você estar aqui, inclusive na abertura da Feira do Empreendedor. Muito obrigado e sucesso para você. Agradeço a você, Rossini, todos que estão nos acompanhando. Parabéns ao Sebrae, 50 anos. E eu quero que cada vez mais tenham mais política pública, principalmente para as mulheres e para os jovens. Maravilhoso bater esse papo com você. Obrigada.